Ação. Juntos pelo agro, pela pecuária, fortalecendo o campo com defesa e inspeção. Desenvolvendo o Amapá. Apresentação, equipe de agro de comunicação. Duas e 4. Boa tarde aos ouvintes. Hoje com mais um programa de Agro em Ação, com a apresentação da equipe de comunicação da Diagro, Ângela Lobato e Suane Lobo, todas as terças-feiras, das 14 às 15 horas, com o objetivo de aproximar a Diagro à comunidade, de forma a sensibilizá-la da importância da defesa sanitária e inspeção agropecuária no estado do Amapá, e seu papel primordial para que a agência possa cumprir sua missão, promover a prevenção, o controle e a erradicação de doenças e pragas em todo o estado do Amapá. Hoje, o nosso tema abordado será a importância da inspeção e fiscalização na garantia da segurança dos produtos de origem animal. Dúvidas, perguntas e qualquer contato conosco, entre nos nossos canais de comunicação, não é mesmo, Suane? É isso mesmo, Ângela. Olá, ouvintes e internautas da Rádio Difusora. É um prazer estar com vocês em mais um programa de Agro em Ação. Acompanhe o trabalho da Diagro através dos nossos canais oficiais, no Instagram, @diagro_oficial, no Facebook, DiagroAP. E temos uma novidade. Agora, a Diagro conta com um número institucional que você pode entrar em contato com a gente durante o programa. Anota aí, 96 98403 5499. Você pode mandar mensagem via WhatsApp ou SMS, com dúvidas, sugestões ou até mesmo denúncias. E durante a semana, esse número também está disponível para atender você. Estamos ao vivo na página do Facebook da Rádio Difusora Macapá. Interaja com a gente, deixe sua pergunta ou mensagem nos comentários da live ou entre em contato pelas redes sociais. A sua participação é bem-vinda. E hoje, como convidada, nós temos a doutora Bruna Viana Soares de Abreu, médica veterinária, auditora fiscal estadual agropecuária, que está no Núcleo de Inspeção de Produtos de Origem Animal, no NIPOA Diagro. Boa tarde, doutora Bruna. Olá, boa tarde. É com muita alegria que a gente está aqui hoje. Gostaria de dar boa tarde a quem está nos ouvindo pela rádio, pela internet. E tão bom, né? Estar de volta aqui na rádio para falar do que a gente gosta, que é defesa e inspeção agropecuária. Queria agradecer a sua presença, a sua participação e desde o momento do convite, a senhora foi muito receptiva e eu gostaria muito de agradecer, né? Porque sem os convidados, nosso programa não acontece. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu realmente venho com muita alegria, né? Que a gente gosta realmente de falar do nosso dia a dia, do nosso trabalho, da nossa rotina, falar de inspeção, que é tão importante e às vezes tão mal compreendida, né, pelas pessoas. Então a gente está aqui justamente para esclarecer vários pontos, explicar tudinho. E no final, quem tiver dúvidas, né, como foi falado, podem entrar em contato pelos meios de comunicação aqui do programa. Bom, doutora Bruna, para começar, sobre o abate de bovídeos, que é o tema do programa, né? A gente já pode até começar a explicar aí para os ouvintes o que seriam os bovídeos, né? Isso, bovídeos, quando a gente fala, inclui aí bovinos, que é conhecido como boi comum ou boi branco, né? E o bubalino, que são os nossos búfalos, o gado preto aqui que a gente tem na região do Amapá, região muito predominante também, região marajoara, né? E a nossa principal criação aqui no estado de bubalinos. Então, bovídeos compreende as duas espécies, tanto bovinos, que é o boi comum, como bubalinos. Certo. Aí, seguindo a pergunta, qual seria a importância da inspeção que acontece nos abatedouros desses bovídeos? Então, a importância é... Começando assim por partes, né? Você precisa saber qual é a origem desse animal, né? Que está sendo ali abatido, que vai ser abatido e vai ser utilizado posteriormente como alimento, né? Então,
Uma das principais importâncias é você conhecer essa origem, né, de gados, de animais que vêm de fazendas, que são fazendas que vacinam, são fazendas que têm um controle sanitário, que garantem ali uma sanidade, né, do seu rebanho. Essa é uma das principais características. E também lá dentro do processamento industrial, que a gente verifica se os animais estão saudáveis por dentro, né? Porque muitas vezes eles trazem doenças que não são visíveis externamente. Mas quando vai para o abate, a gente consegue lá dentro identificar. E ainda a questão sanitária da indústria, né? As questões de higiene, quem está manipulando, os instrumentos que estão sendo utilizados, a qualidade da água ali do processamento, né? Então, tudo isso a gente verifica e isso constitui uma segurança no alimento, no produto final. A pessoa que vai consumir essa carne já tem ali uma garantia de que está dentro dos padrões assim, higiênicos, sanitários, adequado ali para você e sua família. E quais as etapas da inspeção? Bom, as etapas da inspeção, bora lá. Primeiro, a gente tem a inspeção antemortem, ou seja, a inspeção antes da morte, né? Então, vamos explicar direitinho. Como eu falei, a gente tem a garantia da origem desses animais. Todos os animais que são abatidos em estabelecimentos com inspeção, seja ela municipal, federal ou estadual, eles têm que vir acompanhados de GTA, que é o Guia de Trânsito Animal, né? E essa GTA, ela é emitida pela Diagro, né? Aqui no estado do Amapá, ela é emitida pela Diagro, ou a Diagro aqui de Macapá, ou a Diagro do seu município, né? De Santana, Mazagão, seja lá aonde for que a sua fazenda esteja localizada, ali tem um escritório da Diagro que vai ali fazer a emissão dessa GTA. Então, assim, para a emissão da Guia de Trânsito Animal, que é o documento que acompanha o animal durante o trânsito, né? Enquanto ele estiver andando ou no caminhão, ou na balsa, ou até mesmo a pé, esse documento acompanha o trânsito e ele é uma garantia de sanidade. Por quê? Além dele dizer qual é a fazenda, qual o produtor, existem normas para que essa GTA seja retirada, né? E a vacinação é uma exigência muito importante. Então, antigamente a gente tinha a vacinação da febre aftosa, que não temos mais, mas ainda existe a vacinação da brucelose, né? E ainda outras questões sanitárias ali que envolvem a propriedade, né? Então, a propriedade, para enviar animais ao abate, ela não pode estar interditada, ela não pode estar sem cadastro agropecuário. Então, isso já é uma garantia desse animal. Então, nós, lá no abatedouro, a equipe de fiscalização, a equipe de inspeção, ela recebe esses animais, a indústria recebe, né? Ela recebe ali da balsa, quando chega às vezes de madrugada, de noite. O curraleiro vai receber os animais, ele só é autorizado a receber animais que estejam portando ali, né, a GTA. Né? Só desembarca no abatedouro com a GTA. Essa é a forma correta. E aí, a equipe de inspeção, quando chega, né, vai fazer a conferência. Então, isso tudo faz parte do procedimento da inspeção antemortem. Então, a gente vai verificar ali a GTA, se o número bate, né? Mandei 10 animais, tem que ter 10 animais ou para menos, para mais não pode, né? Uhum. Às vezes acontece de ter algum problema ali no embarque do animal, o animal fugiu, o animal, sei lá, por algum motivo não embarcou, vem só, ao invés de 10, vem 8. A gente tem ali aquele controle para saber, no final, o estoque dos animais. Outra coisa que a gente faz, outro procedimento que a gente faz no antemortem é a verificação da higiene, né, desses currais ali que os animais estão. E aí a gente vai verificar se eles têm água potável para beber, se eles têm um conforto térmico, se eles estão na sombra, se eles descansaram da viagem, porque às vezes eles vêm de longe, eles vêm lá de Altamira, do Pará e tal. É muito longe, então eles precisam passar por essa dieta hídrica, né, onde eles vão ingerir apenas água e descansar, né, para depois eles serem abatidos. Então a gente vai verificar tudo isso, a higiene dos currais, se tem muitas fezes, muita urina, a gente tem que fazer todo esse controle juntamente com a empresa, porque tudo isso é obrigação da empresa. E nós fiscalizamos a empresa e os procedimentos da empresa.
né? E aí a gente está ali, cobrando a higiene do curral, cobrando a água potável do animal, cobrando o tempo de descanso, a GTA, conferindo GTA. E também a gente faz nessa etapa já uma vistoria de saúde, né? Com o animal vivo a gente já verifica como ele está, o estado de saúde dele. O que dá para ser percebido ao olho nu, né? A gente só visualizando da plataforma. Então, às vezes o animal ele se acidenta no transporte, na balsa, ele às vezes pode ter uma fratura de pata, ele pode sofrer um corte, ele pode estar com alguma doença ali, com alguma secreção, um catarro, uma secreção no olho, no nariz, a gente verifica tudo, né? E aí tem alguns procedimentos, dependendo do tipo, esse animal ele tem que ser abatido primeiro, né? Se ele está em sofrimento, ele tem uma fratura, ele tem um chifre quebrado, algo que não seja assim passível de contaminação lá na indústria, ele vai ser abatido primeiro. É um cuidado que a gente tem para ele não ficar sofrendo ali o dia todo, né? E só ser abatido lá no final do dia. Então, nesses casos, a gente coloca eles para o abate em primeiro lugar. E em situações que a gente suspeita que ele está doente, com alguma enfermidade que seja contagiosa, a gente separa ele para ser por último, para não contaminar todo o salão de abate e todos os animais assim que vierem depois. Então, todos esses cuidados são os procedimentos tudo antes da morte do animal, do abate do animal em si. Então, são controles sanitários, são controles de bem-estar animal, que a gente também preserva o bem-estar do animal até chegar ao momento ideal do abate. Aí, pode continuar? Pode. Pronto, essa é a primeira etapa, que é a etapa da inspeção antemortem. Vem depois a parte da inspeção pós-mortem, que é a inspeção já a partir do momento que o animal ele é insensibilizado. Então, muitas pessoas perguntam, assim, tem curiosidade, como é que o animal ele é morto na indústria, né? Como é que fica essa situação? Existem normas do Ministério da Agricultura e de Bem-Estar Animal que prevêem métodos de abate humanitários, né? Que a gente denomina assim por serem métodos que causem menos sofrimento ao animal possível. Minimizem, né? Minimizem o sofrimento e garantam ali que seja feito de uma forma correta, que ele não vá precisar de vários estímulos ali, de vários golpes, né, ali de pistola pneumática para vir a ser abatido. Então, ele entra no box e ali ele recebe o que a gente chama de insensibilização. Antes o nome era atordoamento, mas não é adequado, porque o animal não fica atordoado, ele fica insensibilizado. E nada mais é do que um aparelho que tem, e ele é calibrado com gás, né? Então, é uma pistola pneumática, que é uma pistola a gás, de gás pressurizado, e tem um êmbolo, e esse êmbolo ele é injetado no crânio do animal, em um local, né, específico lá, que diz pela norma, de forma que o animal venha realmente, nesse momento, já até a morte encefálica ou que ele fique inconsciente. A partir desse momento, ele segue para a sangria, né? Então, todo esse já começa daí a inspeção pós-morte. É a garantia que esse procedimento ele seja executado de forma certeira, para que seja necessário só uma pistolada, para que o animal já não entre em sofrimento desnecessário. E no momento da sangria, ele não está mais consciente, né? Ou ele já está morto com morte encefálica, ou ele esteja inconsciente, para que ele não venha mais sentir dor, né? O momento da sangria começa já o momento também, tem que ser esperado um período de 3 minutos, né? Para que ele morra de choque também hipovolêmico com toda a saída do sangue. E todo esse procedimento ele é importante para garantir que não permaneça sangue dentro do animal, né? Porque quanto mais sangue tiver no músculo, nas vísceras, diminui o tempo de prateleira. A carne apodrece mais rápido, né? Aí, a partir daí, vem, né? O animal, ele tem o couro retirado e começa o procedimento industrial em si, que a gente vai verificando, tem as linhas de inspeção, né? Então, a gente vai fazer ali a verificação de mocotós, a gente vai, parte a parte do animal, verificar em busca de lesões, de doenças, né?
Então a gente vai. E tem as vísceras brancas, que é estômago, intestinos, eles são removidos, a gente já verifica ali a presença de alguma lesão, depois vem as vísceras vermelhas, que é pulmão, coração, rins, né? Elas vão, também a gente passa por inspeção, depois tem também a língua, tem também os músculos da cabeça, todas as partes por dentro, assim, porque aqui eu não posso falar pontualmente, porque não é uma aula, né? Mas todos os órgãos dos animais a gente tem as linhas de inspeção para verificar, a procurar lesões em cada parte, né? Do animal. E aí, encontrei uma lesão. Aí pergunta, tudo bem, no caso de ser encontrado uma lesão, né? O que acontece? Esse animal ele vai ser separado, vai ser sequestrado. Lá dentro do abatedouro tem um trilho específico onde esse animal é separado e ele vai ser minuciosamente analisado pelo fiscal, pelo servidor médico veterinário da Diagro, o inspetor, certo? E ele vai realmente juntando todos os sintomas, os sintomas não, os sinais, né, que ele foi achando ali. Ele achou alguma coisa no coração, no pulmão, ele vai julgar para saber se a carcaça tem condição de ser liberada ou não, se ela vai ser condenada. Sendo um caso de condenação, ele vai separar e esse material, né, essa carne, essas vísceras vão ser destinados à graxaria, que é o forno crematório, como se fosse assim, né? E vai ser inutilizado. Vai virar farinha de carne e osso, vai ser submetida a altíssima temperatura, moída, né? E vai virar ração aí de carne, ossos e sangue, farinha, né? Para virar ração aí para animais que não sejam bovinos bubalinos. Não pode, né? Não pode. Bovino bubalino não pode comer ração que contenha esse material oriundo do matadouro, né? Dos abatedouros, porque tem o risco da doença da vaca louca, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, o produtor que está ouvindo, vende ração no abatedouro. Essa ração, de forma alguma, pode ser disponibilizada para o seu gado, para bovinos, bubalinos e ainda para os caprinos e ovinos, né? Que são as cabras, os bodes. Não pode dar esse material, né? Essa ração. E aí, passada essa parte, o animal é liberado. Ele recebe o carimbo, né? Aquele carimbo azul, dizendo que a carne foi aprovada, né? As vísceras recebem o rótulo, elas são embaladas, são limpas, lavadas e embaladas, recebem o rótulo de identificação, que vai ali dizendo qual é a parte ali que está sendo embalada, a empresa, tem lá as informações, e a carcaça, né? Que é o boi mesmo, os quartos, né? São duas meia carcaças que o produto final, que geram 4 quartos. Eles recebem carimbos, e aquele carimbo azul, redondinho, né, que tem lá inspecionado, CIA de Diagro. Esse carimbo que é carimbada, né, a carne, né, ela tem validade? Não tem data de validade ali. Só tem dizendo que foi inspecionado e que foi aprovado, assim, né? Então, o que vai dar validade para a carne seria os métodos de conservação? Não, a validade da carne ela tem que vir especificada no rótulo, né? Que ela vem com etiqueta, no caso, que não dá para você, né, fazer uma embalagem no boi todo. Mas existe uma etiqueta que a gente coloca nos quartos e ali tem dizendo o dia do abate e aí vai ser, né, contabilizado a partir daquele momento. E essa carne ela vai ser refrigerada, né? Não pode mais sair carne quente como era antigamente. Ela tem que passar por um processo de resfriamento nas câmaras frias da empresa, que geralmente dura cerca de uma noite, até que ela atinja mais ou menos 8 graus Celsius. Por que esse processo é importante? Às vezes a gente tem alguns embates lá na indústria, porque querem tirar a carne mais cedo, não dá tempo de alcançar essa temperatura. A carne ela tem que ser transformada de músculo para carne. Eu não sei, fazendo uma comparação, quando um animal morre, ou até uma pessoa morre, não tem aquela fase que ela fica dura, né? Que fica com a carne, que é o rígida, rigor, né? Mortis, a rigidez cadavérica. Então, assim, naquele momento ocorre um processo bioquímico ali na carne, que ela deixa ela no músculo, que deixa de ser músculo e passa a ser carne.
E isso garante uma maciez, garante uma textura melhor e mais adequada. Senão é aquela carne dura que você mastiga, parece um chiclete. E é ruim, o gosto dela, a textura dela, é uma carne realmente que tem que botar na panela de pressão e torcer para que ela amoleça um dia, né? Então, esse processo de resfriamento é justamente isso, que é a passagem da carne, do músculo virando carne. E aí, tem o momento da expedição, onde essa carne, ela sai, né? Os caminhões refrigerados, é importante que os caminhões venham sempre refrigerados, limpos, com funcionários bem uniformizados, com a roupinha limpa, né? Branca, e seja distribuído pelos açougues e supermercados aí da cidade. Então, essas são as etapas, assim, de forma resumida, do abate de bovinos e bubalinos. Antemortem e pós-mortem. Né? Antemortem e pós-mortem. E vamos interagir aqui com as redes sociais, temos perguntas aqui. Eu acho que a senhora respondeu em parte, né, a pergunta aqui do internauta. Essa ração é destinada ao consumo de quais animais? Essa ração acaba sendo destinada a... Olha, eu não tenho certeza, mas eu acho que eles fazem a distribuição para suínos, aves, eu nem sei te dizer, mas ela só não pode ser para bovinos e bubalinos, mas eles utilizam para outras espécies, né? Porque na verdade ela não vai geralmente pura, sabe? Ela é misturada com milho, com soja, com... É porque ela tem altos... o valor nutricional dela é muito alto, de proteína, de minerais, né? E aí ela é incluída na formulação de rações, ela não é ração pura. Ela é um ingrediente que faz parte, uma que composição, faz parte, né? Na elaboração da ração, que tem que ser balanceada, né? Geralmente o zootecnista, o veterinário, faz ali um estudo e faz uma composição ali estratégica ali da ração para misturar esse produto. Seria um pó? É um pó, é uma farinha. Participe do programa, mande suas perguntas, não é mesmo, Sônia? Isso mesmo. Agora nós temos o nosso Instagram, o @diagro_oficial, o Facebook DiagroAP e temos o nosso telefone institucional, 96 98403 5499. E agora nós vamos com as notícias do agro. Já ganhou. Diagro News, conectando você ao agro. Nesta quarta-feira, dia 11 de junho, a Diagro realiza em seu auditório, Dr. Raimundo Magalhães, na Unidade Central, um encontro com médicos veterinários cadastrados e habilitados no programa PNCEBT e PNSE. O objetivo é atualizar os profissionais sobre as normas vigentes, apresentar dados relacionados ao controle da brucelose, tuberculose, mormo e anemia infecciosa equina, além de incentivar o cadastramento de auxiliares de vacinação e a aquisição responsável de vacinas. A iniciativa reforça o papel fundamental dos médicos veterinários no controle de zoonoses e no fortalecimento da defesa agropecuária do Amapá. E começou hoje e vai até o dia 12 de junho a caravana de atendimento rural no município de Oiapoque, na quadra da Escola Joaquim Nabuco, das 9 às 16 horas. Uma grande ação que reúne serviços do Governo do Estado, Governo Federal e parceiros como CEPAC, INCRA, MDA, SEBRAE, RURAP, SEMA, AFAP, Amapá Terras, SDR, BASA, Caixa Econômica e a Diagro. A Diagro estará com atualização cadastral, educação sanitária e pré-cadastro das empresas agropecuárias. Produtor de Oiapoque, aproveite! A caravana vai até o dia 12 de junho e espera por você. É isso aí, produtor. Participe da caravana, aproveite o serviço do Estado que está oferecendo no seu município e vá até lá. E vamos falar um pouquinho mais da nossa interação, mandar um abraço aqui para o Alexandre Garcia, que é de Três Lugares, Mato Grosso do Sul, olha só, o Romeu Brito, o Dom Emílio, o Amarildo Nunes, a Evaneuza Neuza, Domingos Louro,
Ricardo Pinheiro e Celina Barbosa. Um grande abraço. Eu quero mandar um alô também. Mande seu alô, Para Bruna. nossa colega Simone, médica veterinária da Diagro, que está Tá de fazendo aniversário hoje. Parabéns, Simone. Um beijo pra Simone. Daqui a pouco vai ter o post dela de aniversário, que hoje foi uma correria, mas vai ter. Já teve, não teve? Não, ainda não. Ainda não, mas vai ter, Simone. Eu queria também mandar um abraço pro seu Antônio, né? Que hoje foi o nosso condutor, que nos trouxe até aqui a rádio. Um abraço, seu Antônio. E tá ouvindo a rádio, né? Que fez questão de colocar, sintonizar na hora que nós vínhamos. Sintonizou para ouvir o programa. Um abraço, seu Antônio. Mandar um beijo também para meus pais, seu Raimundo e dona Lucinilda, que toda vez ouve o nosso programa. Um beijo aí. Maravilhosa sua filha, viu? Parabéns por ela. Pois é, a Suane é uma obra-prima. A Suane obrigada. arrebenta. E vamos para o nosso intervalo? Une nessa missão, tecnologia e amor pelo chão. Todo mundo tá ligado, Difusora. Todo mundo sintonizado. Todo mundo ouve. Difusora. Comunicado importante. A Center Kennedy informa aos seus clientes que estará cobrindo as ofertas da concorrência, reforçando seu compromisso de ter o menor preço. Center Kennedy, o menor preço garantido é aqui. Central de ar inverter, 12.000 BTUs de 2.898 por 2.299. Lavadora tanquinho de 468 por 389. Começou o Descontaço Center Kennedy. O uso de drogas se tornou um problema em sua vida e você não sabe o que fazer? Problemas com drogas? Nós podemos ajudar. Procure Narcóticos Anônimos, um programa de recuperação gratuito, livre e anônimo. Nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a encontrar uma nova maneira de viver. Para maiores informações, acesse o site na.org.br ou ligue 3003-5222. Venha desfrutar dos navios e ferryboat Ana Beatriz. Viagens aconchegantes, confortáveis e contemplando a beleza do rio Amazonas. Oferecemos áreas totalmente climatizadas e ao ar livre para redes, camarotes, suítes com frigobar e restaurante, lanchonete e bar. Transporte de cargas, caminhões e veículos. Navios e ferryboat Ana Beatriz, saindo de Santana para Belém, do Porto do Grego. Segunda, terça, quarta, sexta e sábado. De Belém para Santana, Porto Líder. Segunda, quarta, quinta, sábado e domingo. Informações Reis Miranda, 96 991 52 0030. Navios e ferryboat Ana Beatriz, onde sua viagem é um lazer. No Comercial Atlântico temos vários materiais para sua pesca, malhadeiras, tarrafas, vara e linha de pesca, molinetes, carretilhas, anzóis, isca, tralha de chumbo e boia, além de panagem, mata-pi chinês, cola náutica, caiaque, acessórios para pesca de mergulho, mochilas, sacolão, sombrinhas, lanternas, lonas, uma variedade de componentes importados e acessórios para celular. Comercial Atlântico e Igarapé das Mulheres, na rua Rio Tefé, 303, ao lado do açougue. Fone WhatsApp 96-99188-8899. Comercial Atlântico, a casa do chinês. Cante junto com a gente. Ela sabe que é um erro, né? Diz aí que não sabe, né? A sua música e tudo que você gosta de ouvir. Toca aqui na sua Rádio Difusora. Difusora. Essa é a Rádio Difusora Macapá. Diferente como você. Difusora. 3. Doutora Bruna, aqui de volta com a doutora Bruna, auditora fiscal da Diagro, que responde pela fiscalização, não, pela inspeção e segurança de produtos de origem animal. Doutora Bruna, de volta aqui conosco. Boa tarde novamente.
Doutora, a senhora falou sobre o antemorte e o pós-morte, né? Isso. Aí eu queria saber assim, na linha de produção, o animal apresenta uma alteração na carcaça dele, né? Aí eu vou descartar tudo? Eu vou descartar a carcaça, a mocotó, a víscera, tudo? Não, cada caso é um caso, né? Porque assim, nós seguimos uma legislação, né? Um decreto chamado o decreto de número 9013, né, de março de 2017, é um decreto do Ministério da Agricultura. Ele foi atualizado em 2020, a gente chama de RISPOA, que é o regulamento técnico da inspeção, como se fosse o manual da inspeção, né? E ele traz várias situações, né, que são passíveis aí de condenação e os critérios para se condenar. Então, existem situações, por exemplo, o manipulador, o colaborador lá da empresa, ele tá ali, na hora que ele vai puxar ali o bucho, o intestino, acidentalmente ocorre uma contaminação. Furou ali o intestino, sai um pouquinho de fezes e pá, respingou ali na carcaça, né? Na carcaça que estava passando ali do lado. E aí, o que eu vou fazer nesse caso? Eu vou condenar o boi todo? Não, né? Eu vou pegar a faca, né, e vou solicitar que o colaborador remova somente aquela parte ali que foi acometida pela contaminação. Então, cada caso é um caso, né? Agora, por exemplo, se ele, sem querer, estava aderido, quando ele foi tirar o estômago, né, que chama de bucho. Quando foi arriar o bucho e estava com algum problema lá, uma perfuração, deu um banho ali de conteúdo ruminal na carcaça. E nesses casos já não é possível tirar apenas com a faca, já é um caso de condenação total, porque não tem como salvar. E se eu for tirar a carne, eu vou deixar só o esqueleto do animal, então não compensa. Então é caso a caso, às vezes tem um abscesso. Antigamente, no caso da vacina, sempre vinha animal ali com aquele calombo no pescoço, que a gente chama de abscesso, né? E ali fica aquela uma bola, né, digamos assim, encapsulada com pus dentro. Então, com aquele conteúdo ali, a gente faz a remoção ao redor, né? E remove aquele nódulo, aquele abscesso e segue a carcaça normalmente. Agora, por exemplo, teve um extravasamento desse conteúdo. Dá para limpar, dá para remover toda a carne ao redor, limpa-se. Agora, quando não dá, quando é muito amplo, condena-se. E aí, às vezes, condena um membro ou uma parte e, às vezes, condena a carcaça toda. Então, quais são as principais condenações, né? Eu acho que tem já... Essa seria a nossa próxima pergunta. Pois é, eu já ia... Essa é a nossa se próxima deixar, pergunta. eu saio falando aqui e não paro nunca mais. Quais as principais causas de condenação de carcaças e vísceras? Pronto, né? Quando a gente tá lá no dia a dia do abate, é comum, assim, que pelo menos 1 ou 2 animais, dependendo, às vezes até 7 animais, dependendo do dia do abate, eles sejam condenados, né? E isso, às vezes, gera um pouco de polêmica, né? Que, poxa vida, tá caindo muito animal. Quais são as principais causas? As principais causas são contusão generalizada. O que é isso? É sabe o hematoma? Quando chama de hematoma, né? Mas quando você bate, fica ali roxo e fica, né, com aquele aspecto ali de batida. Quando o animal ele vem muito machucado. E aí ele se machucou no caminhão, a caminho daqui, ou na balsa, ou sei lá, né? Ele veio machucado, pelos outros maiores, né? Isso. Animais, às vezes, que vêm de vaquejada, né? Que eles vêm bem machucados, que acontece, né? Aquela queda ali, aquele que eles chamam de esporte. Enfim, quando o animal, a gente faz a remoção do couro e ele tá todo machucado por dentro. Às vezes com fraturas. E essa carne, ela não pode ser aproveitada, porque ela já tem muito sangue misturado ali no músculo, no sangue. Então, o animal é um animal que sofreu, é um animal que está cheio de cortisol, né, que é aquele hormônio do estresse. Então, nesses casos, por exemplo, é condenado total ou parcial. Se a extensão for o corpo todo, é total. Agora, se for, às vezes, é só um membro, né, só uma pata, aí condena só aquela região que está ali bem machucada. Outra causa, assim, aí, quando vem animal assim, às vezes é só mas às vezes foi um problema de trânsito. Às vezes tem história, assim, de caminhões que viram lá no Pará, que acontece acidente de trânsito mesmo, assim, então,
Às vezes vem mais de um batido, né? Que a gente chama. Vem 2, 3, 4, 5 nessa condição. Todos machucados. E aí acabam sendo todos condenados. Outra causa mais comum aqui no estado é a tuberculose, né? A tuberculose, ela tem sido pra gente um problema muito grande. E a gente reforça aí o que solicita que os criadores de animais, eles façam um controle para tuberculose e brucelose bem feito, né? Porque muitos animais têm caído em condenação lá no abatedor por conta dessa razão. E aí o RISPOA, ele é bem claro, né? Tem que ser condenado, né? Apenas se ele tiver uma única lesão bem pequenininha, calcificada, seria uma condição de remover aquela parte e passar. Mas não é isso que acontece. A gente encontra geralmente mais de uma lesão, lesões grandes, e às vezes até mesmo comprometimento de carcaça, assim, todo o espaço abdominal do animal, pulmonar. E essas são as principais causas. Às vezes vem icterícia, né? Que vem aquele animal todo amarelinho, como se, decorrente de alguma planta tóxica, alguma hepatite, algum problema sistêmico. Volta e meia acontece também. No geral, são essas principais causas aí da nossa condenação. Certo. Doutora, e quais são os riscos de consumo da carne de origem desconhecida, que são os famosos abates clandestinos, não é isso, doutora? Pois é, esse é um problema, assim, grave, né? Que a gente observa, né, principalmente no interior do estado, a gente realmente tem essa preocupação de combater a clandestinidade. Porque todos esses cuidados que eu estou falando aqui não são feitos no meio do mato, né? No meio do mato você não sabe a origem do animal, geralmente animais furtados, né, do abigeato, né, já tem aí a questão criminal envolvida do roubo. Muitos produtores reclamando do roubo de gado, do abate clandestino em suas propriedades causado por criminosos, né? E aí, quais são as condições desse abate? Nenhum. Ele é abatido no mato, na areia, na lama, na chuva, de noite, na beira do rio, lavados com a água do rio. Se tiver, caso um animal seja um animal doente com tuberculose, eles vão ali remover a parte da lesão, vão disfarçar, né? Vão pegar só as partes ali que não tem lesão e vão levar para o consumo. Então, tudo isso aí, você não sabe qual foi a faca utilizada, a mão do camarada lá que fez o procedimento, você não sabe a higiene da mão dele, né? A uniforme, ele não vai estar uniformizado. Então, assim, é zero condição de higiene. Isso aí é, assim, gravíssimo e muito perigoso para a saúde da população em geral que consome, né? Pode dar ali vários tipos de problemas, desde brucelose, tuberculose, a infecções alimentares mesmo, assim, pela falta de higiene na manipulação. Então, todo cuidado é pouco, a gente tem que sempre buscar carnes certificadas que foram submetidas à inspeção, né? Eu reforço aqui, tem 3 tipos de inspeção. Tem a CIF, que é o SIF, que é o Serviço de Inspeção Federal. Você pode procurar esse selo ali na caixinha do leite, no pote da manteiga, na caixa do ovo. Todo alimento de origem animal, ele vai ter esse selo, é para ter, né? O CIF. E também tem o CIA, que é o nosso estadual, que é o Serviço de Inspeção Estadual de Agro. Vai ter lá no iogurte, vai ter lá no ovo, na farinha. Vários produtos aqui já estão registrados. Temos muitas indústrias já registradas. E ainda o Serviço de Inspeção Municipal e o CISB, né? Então você tem que sempre procurar alimentos que tenham esse selo de inspeção, essa marca, para garantir aí a saúde alimentar da sua família. E o que é e quem é responsável pela inspeção de produtos de origem animal? Pronto. É uma atribuição exclusiva do médico veterinário, né? A inspeção, ela não pode acontecer sem o veterinário presente. Então, nós temos aí nesse processo 2 médicos veterinários, que é o médico veterinário responsável do estabelecimento, é o responsável técnico. Ele não é o responsável pela inspeção diretamente, mas ele é o responsável pela indústria, pelos procedimentos, pelo treinamento dos funcionários, pelos programas de autocontrole, né, que tem que existir na indústria. É o médico veterinário responsável técnico. E também tem o médico veterinário auditor fiscal estadual, aqui no estado do Amapá, o estadual, né,
formado em medicina veterinária e que está presente durante o abate. E ainda, o médico veterinário, ele tem ali o auxílio dos agentes, né, dos técnicos, que agora, né, passaram a ser fiscais agropecuários, né? Com a nova legislação, os nossos técnicos passaram a ser fiscais agropecuários, que vão estar ali também ajudando ali o auditor fiscal em todo o processo de abate. Então, existe uma importância muito grande de serem funcionários públicos, porque boi é dinheiro, né? Então, ali, a inspeção tem que ser realizada por pessoas que não têm conflito de interesse. Já pensou, né? Você tem que condenar um boi ali, de certa forma é um prejuízo para a pessoa que perdeu esse animal, que vai perder esse dinheiro, mas a saúde pública é em primeiro lugar. Então, o funcionário público, né, ele concursado de carreira, ele tem essa obrigação de ser isento de interesses. Então, fica possível dessa forma garantir a qualidade desse produto. Doutora, então, resumindo nessa questão que foi falada no antemortem e pós-mortem, então a segurança começa desde lá do cadastro da empresa, né, do criador, né? Desde o cadastro agropecuário, né? Que é feito lá na unidade veterinária. Que ele que vai garantir que o criador é registrado na Diagro, que ele faz as vacinações de prevenção, que ele é assistido por uma fiscalização, né? Isso. E que ele está apto ali a emitir a guia de trânsito animal, né? Então começa lá da fazenda. O fazendeiro, né, o produtor tem que ser cadastrado, como você falou, e tem que atender todas as exigências sanitárias, né, para que ele possa emitir a GTA, para que ele possa transitar com seu animal para qualquer lugar e inclusive para a indústria, e que lá dentro da indústria o controle seja, se o produtor fizer realmente um bom controle sanitário, é garantia de lucro. Vão ser menos animais condenados, né, ele não vai ter esse prejuízo. Então, por isso a exigência da GTA junto com o animal, quer dizer, a GTA é uma identificação que deve acompanhar o animal, que ali está te dando garantias da origem desse animal, de quem é o dono desse animal, não é isso? Exatamente, né? Ali tem as informações de origem do produtor e ela deve acompanhar o trânsito, até porque existem barreiras, né? Que são a fiscalização fluvial nos rios, nas estradas, que são feitas, né, pelas equipes da Diagro. E não só pela Diagro, mas pelo Batalhão Ambiental, pela Marinha. A gente já teve vários casos assim que a própria Marinha, o próprio Batalhão Ambiental, nas suas atribuições, pegaram, né, animais transitando sem GTA, e aí é aquele problema. Apreende o animal, é multa, é um monte de dor de cabeça. Então, guia de trânsito sempre acompanhando Na verdade, é como se fosse um de nós transitando sem documento de identificação, né? Exatamente. Isso, você não sabe de onde veio nem para onde vai, né? Então, o boizinho lá, ele tem que ter o documento dele, dizendo de onde ele veio e para onde ele vai, né? Tem a garantia para o produtor também, né? Assim, de coibir, né? O furto, as fraudes. Então, a gente tem essa atribuição aí de estar sempre fiscalizando, cobrando. É proibido, né, desembarcar animal sem GTA. Então, às vezes tem aquela dificuldade geográfica, assim, tipo a fazenda é bem na beira do rio, não tem como levar a guia de trânsito e tal. Então, assim, tem que haver um planejamento, né? A guia de trânsito, ela tem uma validade de vários dias. Então, você planejando, você consegue se antecipar e já tirar, né, aquela GTA antes do trânsito dos animais, de forma que não ande sem. E hoje em dia tem até a facilidade da guia de trânsito online, digital, né? Digital, que você tem ali no celular. Então, mesmo que não dê tempo de passar lá pro gerente da fazenda, você manda lá. Hoje em dia tem essas, né, internet para todo o interior. Né? Já estamos mais Starlink, né? Starlink, globalizados, né? O interior também hoje em dia já tem internet. Aí você manda, o produtor já manda vir no celular da balsa. Então, para tudo dá um jeito. Só não tem jeito para trânsito sem GTA. Como o próprio nome já sugere, né, doutora? Guia de trânsito, ou seja, é um documento para acompanhar o animal em trânsito. Não é para ele chegar e tirar, é para ele sair da propriedade dele com a guia dele, para onde ele vai transitar, de onde para onde, não é isso? Exatamente, e isso garante até o bem-estar animal, porque quando não está com GTA, não pode desembarcar, fica muito tempo no caminhão, na balsa, o animal já fica ali sofrendo, perde peso, gera um transtorno para a pessoa, né?
para os animais. Então, guia de trânsito sempre acompanhando o animal, sempre. E ainda há pouco a senhora falou sobre a questão de como identificar, né, doutora? Como é que identifica se a carne é ou não inspecionada? Bem, dependendo do produto, né? Geralmente vem acompanhado do rótulo, né? Então a gente tem que sempre buscar o rótulo desses produtos. Então, mas eu vou no açougue do meu bairro e eu não sei, porque assim, eu compro o bife. Como é que vem um rótulo no bife, um carimbo no bife? Não é toda a parte do boi que é carimbada e não é toda a parte que vem com rótulo. E aí isso dificulta um pouco a identificação no balcão, na hora da venda, né? Você tem que solicitar ao dono do estabelecimento que apresente, né, a nota fiscal de compra do boi, o rótulo. Cadê o rótulo? Vem do matador. Me mostra o rótulo. Ele tem que ter esse rótulo guardado lá dentro, né? Lá na gaveta dele. Ele tem que mostrar, olha, tá aqui, ele tem a peça do boi que tem o carimbo. Ele pode te mostrar o carimbo naquela peça maior, naquela peça que é carimbada. E você tem que ficar esperto também, como é que esse animal, como é que essa carne está chegando nesse açougue? Será que ela chega no caminhão direitinho? Será que ela vem na caçamba de uma picape, pegando sol, chuva, poeira, né? Então, assim, são as formas da gente verificar. Nos supermercados, nos grandes supermercados, acaba sendo um pouco mais fácil, você vê logo de longe ali aquele selo. No do bairro, a gente tem que ficar bem esperto. E eu deixo aqui uma dica, né? Qualquer suspeita de carne clandestina que esteja sendo vendida aí no bairro, onde você mora, você pode estar acionando aí a polícia, né? Porque isso é crime contra o consumidor, tá ali vendendo um produto que não é inspecionado. Pode também comunicar a Diagro, olha, tá chegando aqui carne na caçamba da caminhonete, você filma, faz uma foto, faz uma denúncia, ou para a polícia ou para a Diagro, né? Justamente para a gente tentar verificar essa situação, né? Isso, nós temos o nosso telefone institucional, lembrando, 96 98403 5499. E nós vamos responder algumas interações aqui. Hoje está bombando aqui o Facebook com interações. A Gisélia, da inspeção, lá, a colega da Bruna. Para a Lindalva, Gisélia. Luciana Barreto. Isso mesmo. A Gisélia escreveu aqui, ligada nesse programa maravilhoso, doutora Bruna, dando informações preciosas. A Lindalva, parabéns, Bruna, Ângela e Suane. Obrigada. Olha, mandar outros beijos aqui. A Elisete está ligada. Isso, eu ia acabar, é isso que eu ia falar. Eu ia mandar um abraço para a equipe lá da inspeção. Elisete, doutora Gisélia, a Adriana, Fabrício, Wagner, Roseli, Emmanuel, e o nosso chefe, né, Odonei, isso, Olivan, a Selma, todos aí construindo a inspeção, né? A Valterli no registro e rotulagem, né? Que fazem parte da equipe da inspeção, não é isso, doutora? Mandar todo um abraço. Claro, a doutora Bruna que está aqui conosco hoje, representando a equipe. Eu que agradeço aqui o convite e mandar um abraço aí para toda a minha equipe. Não vou falar os nomes, senão eu vou esquecer de alguém. Aí amanhã eu nem entro na minha sala. E temos agora o quadro... Ouvinte pergunta, a Diagro responde. Pergunta aqui do seu João. Quantos abatedouros existem hoje em funcionamento no nosso estado? Olha, no nosso estado tem funcionando aqui em Macapá, né? No momento, um abatedouro, né? Tínhamos 2, o abatedouro de Santana, que era o Braga. E esse abatedouro está temporariamente não funcionando, não sei quando, e se irá retornar, né? Por enquanto, nós temos o abatedouro Friap, que é localizado ali no Distrito do Coração. Se não me falha a memória, o de Laranjal... Não, é Vitória do Jari. Tem um abatedouro funcionando em Vitória do Jari, também em processo ali. Ele é de inspeção municipal. Que eu saiba só. Tem mais, Ângela? Não, que eu lembro. Que não, esses 2, né? No Oiapoque não tem? No Oiapoque tem um. Mas ele... no Oiapoque, sim, o Goiás, né? Goiás, ele tá de inspeção municipal também. Pelo e tá SIM, se adequando. Serviço de inspeção municipal. Isso, pelo SIM, Serviço de Inspeção Municipal. Aí a gente tem, assim, essa carência, né, no interior, mas não impossibilita, né, de estar aqui encomendando aqui, de levar de caminhão, ou de
futuros investimentos aí da cadeia privada, né? Nós precisamos aí de empresários que queiram investir, né? E investir em abrir indústrias aqui. Então, nós somos um estado promissor, tem o petróleo aí chegando, o desenvolvimento, a população crescendo. Nós precisamos realmente de novos investimentos nessa área, né? Uma área que dá lucro, uma área que tem perspectiva de crescer. Então, tem essa carência aí no estado, né? No momento são esses os abatedouros aí que estão funcionando. E outra pergunta aqui, como os animais são mortos no abatedouro? Isso, pronto, a gente já deu uma explicação breve, mas é justamente dessa forma que a gente falou, né, que eu falei. Eles vão, após a inspeção ante-mortem, né, que é aquela da verificação documental, da higiene dos currais, da verificação se eles estão previamente doentes, eles vão ao abate. Quando eles entram num espaço chamado box, eles recebem uma insensibilização por uma pistola pneumática, que dentro dela tem um pêndulo, né, assim, um êmbolo. E ele faz a penetração ali do crânio do animal, causando ali, esse que a gente tem aqui ele pode ou não causar a penetração no crânio. Esse aqui que a gente tem em Macapá, no FRIAP, ele faz a penetração. E o animal, ele é insensibilizado. Ou ele já tem uma morte por morte encefálica, ou ele fica insensibilizado. Aí, nesse momento, ele é sangrado, né? Ele tem o procedimento de sangria pelo corte dos grandes vasos do pescoço, e ali ele tem um choque hipovolêmico. Se ele não veio a falecer antes na insensibilização, nesse momento, pela falta do sangue, né, ele de fato falece, né? E aí ele tem ali um período de 3 minutos para a sangria, a maior parte do sangue ali sair do animal, né, para que comece mesmo os procedimentos ali industriais. Bom, aí queria consertar uma falha também, que faltou mandar um abraço pro pessoal que está no abatedouro, né? Lauro, desculpa aí, Lauro, o seu Noronha, o Anderson, Antônio, aí tem o Antônio, Jimmy, tem o Josimar. E um abraço pro Fábio também, né? Ainda tá lá no abatedouro? Não, o Fábio saiu e né? tem a Ariana, médica veterinária, né? Que é responsável técnica lá, nossa amiga, nossa parceira que trabalha lá como responsável técnica do FRIAP. Então, completando a equipe de inspeção, que são aqueles que estão lá na ponta, né? Que estão diretamente no abate. Diariamente. Incansavelmente. Que não deixa faltar carne no prato da nossa população aqui da cidade, né? E não tem essa, assim, de feriado, de facultado, dia de sábado, abate, domingo, dia de abate. É isso aí. Tem que ir. Não, sábado e domingo não tem, porque a indústria não quer. Porque se a indústria quisesse, a gente teria que ir no sábado e domingo, né? As equipes que trabalham no abatedouro, elas têm que atender a demanda da empresa. E aí, todo dia e toda hora é hora, né? Que eles determinem, tem que ter uma equipe de inspeção ali pronta para fazer a inspeção. Doutora, só para concluir, por exemplo, o consumidor, mesmo ele sabendo a origem, está num açougue que ele já compra há muito tempo, aí se ele não gosta da aparência ou do cheiro ou da textura da carne. Pronto, isso é muito importante, porque assim, embora um produto seja inspecionado, às vezes você vai comprar um frango. Na bandeja do frango lá tem a data de validade está boa. É um produto inspecionado, tem o selo CIF, CIE ou SIM. Só que ele não foi acondicionado corretamente. Aquele freezer foi desligado de madrugada, ou faltou energia, ou ficou fora da gôndola, ou teve algum problema na conservação, porque são produtos muito perecíveis, carne, leite, né? E aí você realmente tem que ficar de olho nessas características que chama de organolépticas. É aquela que você cheira, que você vê pega, né? Tem a textura. Então, pescado, né? Pescado é muito perecível. Então, você tem que ficar de olho. Como consumidor, às vezes está tudo ok, lindo, maravilhoso. Mas quando você cheira, quando você vê a cor, aquela carne que já está assim, ficando azulada, ficando cinza, né? Alterada do que seria normal, né? Pois é. Mas está aqui com a data de validade boa. Não consuma, né? Reclama, chama o gerente. Eu mesmo, como consumidor, eu sou bem chatinha. Ora, mas fiscal logo, né?
Eu chego no supermercado, quando eu pego uma bandeja de frango e tá mole, eu chamo logo o gerente. Falo, olha, isso aqui é um absurdo, vocês estão desligando o freezer de madrugada. Você, como consumidor, tem esse direito de questionar no supermercado, no varejo, no atacado, seja lá onde for, você tem esse direito de reclamar. Então fique de olho, porque às vezes está tudo ok, mas não houve uma conservação adequada, um frio adequado. E isso é essencial para a conservação e qualidade do produto. E puxando um pouquinho para minha sardinha como arquiteta, tem também a questão da iluminação. Dependendo da iluminação, você pode se enganar também na hora da escolha do produto. É verdade. Mas concluindo, na dúvida, consumidor não compre. Não compre e reclame. Reclame com o gerente, reclame com o PROCON. Muito obrigada, doutora Bruna. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço. Suane, mais uma vez, nossa parceria, muito obrigada. Obrigada, Ângela, pela companhia. Quero agradecer a todos os ouvintes internautas que acompanharam e participaram hoje com a gente. Muitas interações no Facebook, muito obrigada. E nos encontramos no próximo programa, não é, Ângela? Até a próxima terça. Tchau, tchau. Tchau, boa tarde. Sementes de progresso a gente vai plantar do amanhecer.